Pensamento visual no design prospectivo. Então, essa é uma tentativa de fazer uma conexão prática com a teoria que a gente discutiu agora no começo da aula. Na verdade, aquela teoria é cheia de prática e essa prática é cheia de teoria. Mas, de maneira simplificada, existe uma concentração maior nessa segunda parte de práticas. O que a gente discutiu, então, na primeira parte da aula é que a palavra e o pensamento simbólico, mais amplamente, ele é historicamente usado para oprimir. Quem domina o outro, domina a palavra. Não é que a palavra é usada para dominar o outro. Não. A gente domina o outro para dominar o que a pessoa fala, tá? A palavra, por outro lado, também é historicamente usada para a libertação. Porém, nesse caso, ela aparece como meio e não mais como um fim em si mesma. Então, essa é uma diferença fundamental que o Paulo Freire, Vieira Pinto, o Marx e até mesmo Hegel já preconizavam, de que a gente pensasse a importância das mediações e até entender o próprio ser humano como um ser que é apenas mediação e não tem um fim pré-determinado. Essa é uma temática que Paulo Freire, mas especialmente os existencialistas vão trabalhar, né? Essa incompletude do ser. O ser não tem um fim pré-determinado, ele se define os seus próprios fins e mudam, né? Conforme vai passar o tempo. Mas para que isso aconteça, precisamos de mediações, precisamos de palavras. Mas a gente não está dominando a palavra para dominar o outro, né? A gente não está dominando a palavra para dominar a palavra. A gente está dominando a palavra para se dominar, ou melhor dizendo, para se autolibertar. Porque quando a gente está invertendo esse processo, ele deixa de ser opressivo e passa a ser libertador. Bom, boa. Então aqui eu fiz um resumo rápido do que a gente discutiu no começo da nossa aula hoje, com base nos textos de Álvaro Vieira Pinto e de Paulo Freire que a gente leu e discutiu. Tá? Eu vou recapitular agora alguns pontos específicos do método do Paulo Freire, que eu quero tecer algumas contribuições para esse método que vai ser utilizado nessa disciplina. Primeiro, Paulo Freire, então, é o educador brasileiro que lutou para que os oprimidos pudessem dizer a sua palavra, é reconhecido como patrono da educação brasileira, herói nacional, inscrito no livro dos heróis nacionais que o Senado brasileiro escreve. Tá? Então, tem muita gente querendo tirar ele dessa posição, mas tá lá. Se tem um herói brasileiro, esse cara é um. Tá? Por oprimido, Paulo Freire entendia, naquela época em que ele escreveu as suas principais obras, as pessoas que não podiam votar por não saber ler e escrever, ou seja, 40% da população brasileira na época. Ele desenvolveu um método de alfabetização baseado em pesquisa participativa, de codificação visual, palavras geradoras e diálogo. Então aqui está um exemplo em 3 imagens. Aqui tem a situação concreta de estudo, né? Então você tem estudantes aqui observando imagens projetadas por um projetor que nos anos 60 era uma inovação tecnológica de ponta, usar isso para a educação. E aí você tem a reconstrução de alguns elementos que estavam nessa projeção, a chamada ficha de descoberta, em que você decompõe uma palavra não em letras, mas em sílabas. E com essas sílabas você consegue recombinar e gerar novas palavras. Então, a partir de uma palavra que você conheceu, você pode conhecer uma outra, como se escreve. É por isso a chamada palavra geradora. E apareceu uma palavra que vinha de uma realidade que você conhecia, né? Exatamente. Você conhece o tijolo, você lida com o tijolo todo dia, e daí a palavra, ela volta e dessa inovação tem depois. O tijolo faz parte do mundo, você lê o mundo, você lê o tijolo, você lê a palavra, você conecta a leitura da palavra, mas você estende, porque a partir do momento que você lê o tijolo escrito, com os elementos desse tijolo, agora fazendo um pouco de metalinguagem, né? Com os pedaços desse tijolo, com os tijolos dos tijolos, você consegue construir outras palavras que não são tijolo, como por exemplo, tu já lê, que é uma frase que um dos estudantes falou na presença do ministro da Educação, então ministro da Educação, Paulo Tarso, que tinha, enfim, financiado, tinha apoiado, ou estava interessado em apoiar o processo de alfabetização que o Paulo Freire estava desenvolvendo em Angicos. Tá? Então, na primeira aula, né? Isso.
logo na primeira aula. Não, ele descreve isso no Educação com Prática de Liberdade. Mas de qualquer forma, é numa das primeiras aulas. Então notem que o tu, ele é uma variação do t que está ali, do ti que está ali no ti. Você muda o i pelo u, então você tem o tu, né? E o já vem do variação do jo, que está no tijolo, e o lê, variação do lo. Quer dizer, quando uma forma você varia essas sílabas, você consegue construir outras. É muito parecido com a brincadeira de Lego, e é por isso mesmo que eu uso tanto Lego nas minhas aulas, mas chegaremos lá mais para frente, tá? Bom, cada uma dessas imagens, elas codificavam contradições encontradas em situações concretas que já tinham sido vivenciadas pelos estudantes, que é o que o professor Gonzaga estava falando. O tijolo já foi visto. Ninguém colocaria um tijolo, no caso no método Paulo Freire, para alguém que não trabalha com tijolo ou constrói com outro material. Por exemplo, constrói com pau a pique, tá? Então, o tijolo foi usado no processo de alfabetização no Rio de Janeiro, num contexto de comunidades autoconstruídas que usam o tijolo como base fundamental da construção do que a gente chama de favela. No Rio de Janeiro, às vezes, eles chamam de comunidade. Mas se você fizesse esse mesmo processo de alfabetização em Brasília ou no Nordeste brasileiro, o elemento fundamental questionado seria outro, seriam outras palavras geradoras. E isso é uma característica interessante, quando a gente ouve falar assim, o professor também aprende, etc. No método, literalmente, você tem que começar aprendendo com a comunidade o que são as situações existenciais vividas, né? Senão você tem que começar a conhecimento. Mas você também tem que aprender em como codificá-las, porque não está óbvio qual é o desenho, qual é a pintura, qual é a imagem, qual é o teatro, qual é a animação, qual é a sei lá o que vai funcionar para que as pessoas percebam essa realidade vivencial e também percebam as contradições inerentes a ela. Tá? Então ela vem como problema, ela não vem como solução. Refletindo sobre esse método, Paulo Freire, em um dos momentos que para nós designers é muito caro, ele vai dizer o seguinte: esse conjunto de representações de situações concretas possibilita aos grupos populares uma leitura da palavra, uma leitura da leitura anterior do mundo, antes da leitura da palavra, que é exatamente o que o professor Geraldo destacou no final do nosso debate, tá? Você ler a sua própria leitura e com isso você também reescrever a sua própria leitura, agora usando bem metaforicamente a palavra reescrever. Será que a gente poderia chamar a leitura da leitura de meta-leitura? Com certeza, com certeza. Esquematicamente, eu resumo o método Paulo Freire dessa maneira. Tem gente que vai dizer que não é método, tá? O próprio Freire não usa o termo método para falar do que ele está fazendo. Mas como se já se convencionou chamar dessa maneira, eu vou usar, tá? Então, basicamente, você tem um texto e um contexto. E o método vai ajudar a reconstruir esse texto dentro do contexto para que ampliar a leitura de mundo, tá? E esse processo vai ter dois momentos principais, a codificação e a decodificação. Você vai extrair do texto uma contradição que revela a dinâmica inerente, imanente, a força desse texto de chacoalhar o mundo. O que ele veio, por que o texto existe? Porque ele veio ao mundo. Ele tem uma intenção de várias pessoas, às vezes tem várias intenções. Então, isso é codificado sinteticamente em contradições. Ou melhor, a contradição é o que se codifica, melhor dizendo, tá? O tema gerador, que é como Paulo Freire chama essas contradições codificadas, nada mais é do que uma oposição, um conflito, um debate. Vocês estão vendo bem essa imagem aqui ou está tendo muito reflexo na tela? Tá bom? Beleza. Então existe uma ampliação do texto para o contexto por meio, tá? Mediação essas contradições que são codificadas e decodificadas. Senhor, posso dar uma... Diga. Uma contribuição? Essa inovação ela acontece muito para os colegas que não têm esse contato com a educação, com a pedagogia, porque na época a parte pedagógica ali das formalistas, tudo, trazia muito as cartilhas. Você tinha um contexto totalmente desconexo. Então você colocava, Ana foi ao teatro. As pessoas como o senhor citou, da comunidade do Rio de Janeiro, nunca tinham ido no teatro, não sabiam o que era um teatro, o que era um trem, o que era o mar, às vezes, no interior do Brasil.
Brasil. Então essa cartilha não tinha principalmente esse contexto, esse significado, essa discussão. Se for simplificar, o método antidialógico ou não freiriano, ele não tem codificação, ele tem codificados. Já chega pronto. No método freiriano, o estudante participa do processo, tanto de codificação como de decodificação. Pegar para conectar um pouco o texto da parte do Vieira Pinto, que ele fala que o analfabeto não é uma pessoa que não sabe ler, mas que não precisa ler no sentido social. Sem as contradições, por que você precisa aprender a ler? Sem trazer a contradição, sem ter relação com contradição, você vai ensinar a ler para quem não quer ler, não vê sentido em ler. Trazer a contradição é trazer o sentido antes de ensinar a ler, é porque estou lendo, porque preciso ler. Para isso precisa estar na realidade, para acessar outras coisas. E o que se encaixa bastante com a consciência, né? Quando o Álvaro Vieira Pinto fala daquela consciência superficial, ingênua, uma consciência mais profunda. Esse exemplo aqui, acho que dá para entender melhor quando a gente está falando de consciência, não é nada abstrato, não é nada etéreo ou até mesmo surreal ou transcendente. Quando se falamos de consciência, estamos falando de saber o seu lugar no mundo e o que você pode fazer. E mais, você fazer de fato e transformar esse mundo. Isso é consciência, tanto em Vieira Pinto quanto em Freire. Porém, existem limitações para esse fazer, para essa capacidade de agir. E essas limitações, muitas vezes, são descritas como opressões. No caso dessas pessoas que não sabiam ler e escrever, a língua escrita, falada, esse código verbal, colocado em símbolos gráficos, ainda assim elas liam o mundo, mas elas eram impedidas de participar politicamente do processo eleitoral. Então, quando você coloca a imagem de uma pessoa votando, tá? Que se parece fenotipicamente com o estudante olha e fala, não, mas peraí, eu não voto. Você está botando uma imagem de alguém como eu votando, mas eu não voto. E eu sei que pessoas como eu não votam. O que é que o professor está querendo, né, o professor freiriano está querendo provocar? A contradição, exatamente. Então, nessa imagem existe uma contradição. Analfabeto votando. Ou uma pessoa que já lê, tu já lê, né? Aprendeu a ler um pouquinho, já sabe, já é suficiente para ganhar o direito, ou melhor, na verdade, ser reconhecido pelo direito que já tinha de votar, mas tinha sido barrado. Se o problema é não poder ler e escrever, então eu vou lá e vou aprender a ler para poder escrever o destino da minha comunidade. Então, depois da imagem, como eu falei já anteriormente, depois de mostrar a imagem, mostra a palavra. Palavra geradora, imagem geradora, palavra geradora. Segue um parênteses que imagem geradora, né, é um tema que está sendo bastante discutido hoje em inteligência artificial, tá? Ou imagem gerada, né, ou generativa. Isso já estava na pedagogia freiriana lá nos anos 60 e não é por acaso porque a origem disso é o trabalho do Chomsky, que também está nos fundamentos tanto da pedagogia freiriana quanto da inteligência artificial dos Large Language Models, ChatGPT, vulgo ChatGPT. O mesmo pensamento está aí, só que, claro, pelo ChatGPT acabou indo numa linha extremamente ingênua e não crítica, enquanto que na pedagogia freiriana esse viés continua, se não que se tornou crítico até mesmo com a questão da própria linguagem e a codificação. Mas isso é um parênteses que eu não vou entrar aqui agora. Quer comentar algo rapidinho? Eu queria trazer também uma contradição e também uma leitura de mundo, que é sobre como a escrita e o texto são tecnologias nesse contexto excludentes e como também a fala e a memória eu coloquei nas minhas anotações como a escrita e o texto versus a fala e a memória, né? Porque uma cultura indígena, eles abrem mão da tecnologia da escrita e do texto para terem a tecnologia da fala em volta da fogueira e da memória, porque os indígenas lembram os seus familiares de várias gerações de textos e árvores genealógicas escritos. Sim, esse trabalho aqui é para comunidades que precisam ler e escrever para poder fazer coisas na sua comunidade, né? Se fosse uma pedagogia freiriana numa comunidade indígena, talvez não existiria essa abordagem, tá? Seria muito diferente. Mas eu não quero fazer muita digressão agora, porque eu quero chegar logo nos exercícios, tá? Então vamos lá.
Paulo Freire já deixou claro nesses trechos que eu trouxe aqui, que ele incorporava dentro dessa alfabetização política algo que na área do design a gente chama de pensamento visual. Tá? Então existem vários livros, eu estou trazendo aqui os mais clássicos, o do Rudolf Arnheim, Visual Thinking, e também do Robert McQueen, que é Experiencing Visual Thinking, para destacar que existe uma teorização a partir disso. Tá? Daqui sai o mais teórico, aqui chega no mais prático, que seria o Visual Thinking, Empowering People, Organizations through Visual Collaboration, que seria um livro mais contemporâneo, tá? Que deixa de lado essa teoria, não fala muito, mas que aplica essa teoria. E se vocês quiserem conhecer de onde vem, vocês podem reconstruir essa trajetória aí. É um tema bastante apreciado dentro da pesquisa em design, mas que está lá, de uma certa maneira, imanente ou indiretamente utilizado dentro do trabalho do Paulo Freire, e não só dele, como também do Vygotsky. Aqui está um exemplo evidente que não dá para você negar que existe um pensamento visual por trás desse slide, que é o primeiro slide utilizado nos círculos de cultura de alfabetização que o Paulo Freire desenhou em Angicos. Então é o que a gente hoje chama de diagrama, tá? A relação que ele queria enfatizar é a relação do ser humano com o seu mundo, e que esse mundo é um mundo diverso, tem vários objetos, e essa subjetividade reconstrói esses objetos como significativos. E muitas vezes você vai precisar da palavra para ter acesso a certos objetos que estão mais distantes. Por isso, a importância da alfabetização. Então, começa assim para chegar naquele momento que vocês viram agora há pouco da palavra voto. Tá? Mas o Paulo Freire também refletia sobre esse aspecto, sabe? De visual, dessa mediação visual. Então, ele diz o seguinte, que a cultura não é apenas o que o homem faz. Não é só o resultado da criação humana. Seja de algo material ou de algo espiritual, como a música que falei, o poema. Cultura também é a aquisição da experiência humana. Então, como é que nós podemos adquirir assim, de modo permanente, em caráter crescente, a experiência humana? Através da aprendizagem da escrita, aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Então, isso dá um acesso de uma dimensão do nosso mundo humano que sem a língua escrita fica mais difícil. Não é impossível, mas a língua escrita ela permite essa aquisição constante de experiência de outras pessoas que estão distantes de nós. Então ela conecta mundos. Você pode conectar mundos através de palavras, mas também de palavras imagens, ou imagens palavras. Tá? Aqui tem um trabalho interessantíssimo das professoras Stefânia Padovani e Juliana Bueno da Universidade Federal do Paraná, do PPG Design, que é um programa, eu diria, irmão do nosso, né? Que trabalha com representação gráfica de síntese. Tá? Tem um guia que elas lançaram esse ano que eu recomendo altamente para vocês tomarem referências de como utilizar o pensamento visual na pesquisa de vocês e no diário gráfico de vocês. Como aproveitar formas diferentes de expressão visual para organizar o seu pensamento. Pensar através dessas formas. Porém, aqui no nosso programa de design prospectivo, no PPGDP, o nosso interesse é compreender pensamento, imagem e palavra no contexto da transformação estrutural da sociedade. Então, a gente não olha para aquele detalhe mais cognitivo que essas outras professores estão olhando ali, da aprendizagem em contextos mais específicos de sala de aula ou da pesquisa individual que cada um faz. Nós estamos olhando, assim como Freire, como Vygotsky, na transformação da sociedade. E aí a gente vai ler o mundo do design não só a partir do estudo cognitivo do design, não só a partir da forma como as pessoas entendem enquanto lógicas visuais, mas também como lógicas de construção de mundo. Então, se você observar essa obra, que é um dos elementos, um dos corredores da Casa de Ópera de Sydney, aquela famosa ícone da Austrália, você vai encontrar muitas coisas escritas, codificadas no mundo, muito conhecimento codificado no mundo em forma de projeto de design, em forma de objetos de design. Mas a forma da palavra em si, que é a tipografia, que é a grande questão do design gráfico, do design de informação,
é só uma parte ínfima daquilo que você pode ler enquanto conhecimento. Então aqui tem, por exemplo, uma série de conhecimentos de engenharia a respeito do como você suporta esse peso, conhecimentos da física, né? O colega ali estava falando. Se você não entender das leis da física, como é que tu vai calcular o tamanho dessa coluna? Ah, vou colocar a coluna desse tamanho porque eu acho mais bonito. Não, vai cair o prédio. Você tem que obedecer às leis da natureza na hora que você está construindo isso, e para isso você precisa conhecê-las e codificá-las em formatos funcionais que podem ser construídos também. Então eu estou pegando esse exemplo só porque ele é um exemplo clássico estudado na literatura em design. Essa Casa da Ópera de Sydney, ela é um exemplo clássico de um objeto que codifica conhecimento no mundo, não necessariamente através de palavras, através de textos e contextos de design. Agora, ler apenas o texto do design, só objetos, desconsiderando o seu processo, não dá acesso às contradições que deram a sua origem. Por isso que tem muitos estudos em design, é um tema muito importante, o estudo dos processos de design, da atividade do design, do trabalho do design, enquanto algo que transforma essa realidade. Eu estou destacando só 2 livros aqui, mas tem muitos outros sobre esse assunto, o How Designers Know e o Co-Designers, porque eles tratam desse projeto específico que é a Casa da Ópera de Sydney. Na minha pesquisa de doutorado, e eu também trago a minha pesquisa porque ela continua de uma certa maneira e transforma essa tradição dos estudos de design, eu identifiquei que o pensamento visual, usado por co-designers, ele codifica contradições da sociedade nos objetos do design. Então não é por acaso que a Ópera de Sydney tem aquele formato. Ela tem aquele formato porque existe uma contradição de uma sociedade que surge a partir do roubo de terra dos aborígenes e outros povos originários que ali estavam. Então, para distrair desse passado que se quer esconder, você constrói um objeto futurista que quebra, que rompe com a tradição e que esconde essa violência que está por trás. Tem... Como é? Quando a gente domina o Estado, a gente faz um monumento e aí o ódio da população diminui. Exato, exatamente. Tem muito mais que poderia ser dito sobre a Casa de Ópera de Sydney, mas eu vou trazer então de volta para o Paulo Freire e o método dele, uma analogia entre as duas abordagens, tá? Se na educação o Paulo Freire, através do método dele, ajuda a gente a expandir do texto para o contexto, o design expansivo, que é a minha tese, ele vai ajudar a expandir do design para o co-design. E ele vai fazer isso através de mediações, como o uso de pensamento visual. Quando eu falo pensamento visual, estou incluindo diagrama, estou incluindo rascunho, estou incluindo croquis, estou incluindo visualizações digitais e até modelos que visualmente expressam como que vai ser um objeto de design ou como se constrói aquele objeto. Então aqui tem alguns rascunhos que eu fiz antes de elaborar a tese, tá? Eu usei o pensamento visual para elaborar a tese, que é sobre pensamento visual. Então, metalinguagem faz parte é um recurso de pesquisa bastante presente no meu trabalho. Todo design emerge, então, de um espaço de possibilidades, que é abstrato. Uma pessoa pensa uma coisa, outra pensa outra, não tem tanta conexão ainda com a realidade. Mas quando várias pessoas começam a pensar coisas parecidas, né? Sonho que se sonha junto se torna realidade, tá? Só que nesse processo de compartilhamento, muitas vezes um sonho de um não é o sonho de outro, ou pior, o sonho de um é o pesadelo de outro. E aí existem conflitos. Esses conflitos é o momento interessante para uma transformação daquele espaço, que se ele se transformar em maior, quer dizer, der mais possibilidades, ele expandiu. É isso que é um design expansivo. Ele busca o conflito que gera expansão de possibilidades e não destruição, porque a destruição de possibilidades é o que o design redutivo faz. Eu não vou entrar em detalhes do que seria o design redutivo agora, porque estou fazendo um resumo bem rápido. Mas eu destaco que as ferramentas que têm, as formas de representação, os instrumentos que são mais ambíguos, que têm mais possibilidades de expressão e menos controle por uma única pessoa, tendem a facilitar, complicar e catalisar esse tipo de conflito expansivo. Então, por isso que eu vou usar na minha tese de doutorado
Jogos, na minha pesquisa eu uso jogos, eu uso Lego, Serious Play, eu uso até teatro como forma de capturar essas contradições e codificá-las para que as pessoas entendam e compreendam o co-design. Então aqui tem algumas imagens de algumas dessas representações que a gente construiu como parte de um processo participativo lá na Holanda. Tem vários projetos, principalmente na área de arquitetura, acontecendo aqui nessas imagens. Agora vem a parte que interessa mais a vocês, que é a cozinha da minha pesquisa de doutorado. Como é que eu fiz essa pesquisa e como é que vocês podem fazer também as pesquisas de vocês aqui. Ou tirar inspiração, vocês podem fazer bem diferente. Mas o interessante que tem a ver com a discussão sobre leitura de mundo, leitura da palavra, é que as contradições que eu encontrava na minha pesquisa apareciam primeiramente na forma de rascunhos feitos no meu caderninho de bordo, ou diário gráfico, se preferir chamar assim. Então eu fazia rascunhos de ideias e de análises, primeiramente visualmente e depois em texto, e às vezes em interação, misturado. Agora, note a sequência. Isso também acontecia enquanto eu estava lendo o livro. E eu descobri a partir de um determinado momento que leitura de livro digital não prestava, porque eu não conseguia lembrar e nem voltar às minhas leituras digitais. Eu comprei falei, vou economizar dinheiro, né? Porque no mestrado gastei uns tubos comprando livro. Falei, não, agora eu vou comprar um digital, né? Na época que estava começando os e-ink, Electronic Ink, que é excelente para a leitura de livro, mas para um PDF, para um artigo científico e para você lembrar e voltar é muito ruim, porque ele é muito lento, não funciona, você não tem a memória física e você não pode anotar desse jeito, livremente. Tá? Então, eu voltei a ler e escrever em cima de livros físicos e muitos dos conceitos e compreensões da minha tese que vão aparecer depois num texto final, apareceram primeiro como anotações de borda. Não tenham medo de fazer isso, se vocês puderem. É claro que custa caro você comprar livro, não façam isso com os livros da biblioteca, por favor. Se forem usar livros da biblioteca para fazer isso, bota um post-it em cima e depois tira. Tá? Tem até post-it transparente que você pode usar para isso. Agora, essas leituras de texto sempre eram alternadas com leituras de mundo. Então eu ia para campo, voltava para campo e já conseguia ver coisas novas, porque tinha lentes novas. Então cada vez que eu li uma teoria nova, um conceito novo, é como se eu conseguisse enxergar coisas que eu não enxergava antes. Por exemplo, como eu consegui enxergar uma dinâmica de relação de classe dentro de um parque que tinha na Holanda, que eu estava estudando, e tinha toda uma controvérsia sobre construir um centro para as crianças ali, um centro ecológico, e aí os ricos que moravam ali não gostavam. Enfim, tem uma série de questões que eu não teria visto se eu não tivesse tido essa lente marxista para olhar para aquela situação. Essas leituras elas eram organizadas sistematicamente num sistema chamado Issue-Based System. Tem várias ferramentas para fazer isso. Eu usei o Compendium, é um software livre. E eu fiz isso com tanta regularidade, né, que até mesmo quando eu comecei a escrever os meus artigos, eu preferia primeiro fazer uma estrutura básica dos artigos, uma espécie de brainstorming, usando a linguagem visual, a linguagem gráfica dos diagramas, antes de passar para um rascunho textual num Word da vida, por exemplo. Tá? Então esse aqui é um trecho de um rascunho de um artigo que depois acabou sendo publicado, foi o primeiro artigo sobre a minha tese de doutorado. Eu fiz isso então durante os 4 anos, no final eu tinha mais de 3.000 notas, eu comecei a analisar essas notas, exportei para um outro aplicativo, então eu fiz uma leitura da minha leitura de mundo e entendi como é que eu me fiz um doutor. Ao longo dos 3 anos teve um momento que eu tive mais no campo, teve um momento que eu tive mais lendo textos, teve outro momento que eu tive mais lendo a minha leitura, que é definir o meu objeto de pesquisa. E essa interação entre esses 3 momentos é o momento que eu tô, é o que eu estou analisando nesse diagrama aqui e trazendo gráficos baseados em dados. No final da minha tese de doutorado, eu cheguei à conclusão de que eu persegui essas contradições aqui, mas eu deixei outras contradições para frente, eu prospectei essas contradições. Eu não sabia exatamente o que eu viria encontrar, mas eu me interessei por entender mais sobre o desenvolvimento desigual e a relação com o desenvolvimento combinado, né? Eu já sabia pela literatura que isso resultava em crescimento econômico capitalista. E aí a contradição desse desenvolvimento econômico capitalista é a distribuição da riqueza.
maioria das pessoas fica com pouco, né? Só uns poucos ficam com muito. Então, o que sairia dessa contradição? Eu não sei. Eu estava me interessando por questões mais estruturais da sociedade que no meu doutorado não me permitiram investigar. Então, o design prospectivo, ele continua, ele recupera esse projeto negado de pesquisa, porque eu queria ter feito uma tese mais expansiva do que foi, tentando alcançar essas contradições mais estruturais. Só que a gente volta ao Paulo Freire, porque o Paulo Freire também foi negado, não pude usar ele na minha tese de doutorado, e aí relembra, né, que essa escrita da palavra é só um meio e não um fim para a escrita do mundo. Então, é o interesse realmente de pensar a escrita do mundo não de uma maneira literal, eu vou escrever o mundo como escrevo um texto, mas pensar na escrita do mundo como uma escrita coletiva, como se o mundo não fosse uma coisa que é do jeito que é e sempre foi, mas como se fosse algo que está sendo. Quer comentar alguma coisa? Eu ia te perguntar, assim, como é que foi esse negócio aí do Paulo Freire? Deixa eu fechar minha fala aqui, só para não ficar gravado, tá bom? Bom, aqui nós temos então um diagrama que eu destaco o que eu acho, resumindo dessa fala, tá? De que existe a leitura da palavra, existe a leitura do mundo, mas também existe a escrita da palavra e a escrita do mundo. E uma coisa media a outra. Então, se você quiser fazer a escrita do mundo, quer dizer, se é designer e você quer projetar o mundo, você vai precisar ler a palavra para você expandir essa escrita do mundo. Tá? E a mesma coisa se você estiver buscando entender melhor a sua leitura do mundo, você também vai precisar escrever a palavra. Por isso que no design prospectivo, nós somos pesquisadores, nós não somos apenas projetistas. Nós também produzimos conhecimento, dialogamos com as ciências e fazemos esse tradicional processo de leitura e escrita de textos acadêmicos. Agora, tem um elemento que eu não destaquei ainda, que o Freire não destaca, mas que o Lev Vygotsky, que é um dos autores que eu trabalho na minha tese de doutorado, diz, é que existe um elemento mediador da leitura e da escrita também. A leitura e a escrita não é uma dicotomia entre um e outro, existe o pensamento, tá, entre a leitura e a escrita. E um tipo de pensamento específico que nos interessa muito é o pensamento visual. Então, o pensamento visual é uma espécie de mediação universal, de cola entre esses processos aqui. Tá? Eu sei que há controvérsias com o que eu estou propondo aqui, estou simplificando bastante o papel do pensamento visual e, enfim, talvez reduzindo o pensamento à visualidade, mas como a gente tem uma tradição de produção visual interessada no design, eu acho interessante trazer aqui para vocês dessa maneira. Mas tá, isso é aberto, tá? O que eu gostaria de falar no fim das contas é que o pensamento visual, é que a leitura da palavra, ela não substitui a leitura do mundo. E o pensamento visual é uma espécie de conexão, de ponte entre palavra e mundo, de modo que ambos sejam prospectivos. Aí agora um exemplo de como eu estou vivenciando isso. Na semana passada eu fui numa exposição promovida pela Alfaiataria Espaço de Artes, ela ainda está em voga, então quem quiser ir visitar, está aqui a data que vocês podem ir lá, de terça a sexta, da 1 da tarde às 18 horas, escrever sobre areia. É uma exposição de poesia e de impressos independentes. E lá, pelas tantas, eu vi esse impresso. 10 motivos para valorizar o livro. E aí eu quis trazer aqui porque conecta-se muito bem com o que a gente está debatendo. Olha só, o terceiro motivo os livros retêm evidências. Essa forma de evidência inclui o nome dos proprietários, as anotações, ajuda-nos a entender como os livros funcionam, como posses e ferramentas de aprendizagem, e como eles viajam de um proprietário ou leitor para o outro. Tá? Então, e isso tudo expresso de uma maneira, uma poesia visual, de uma beleza sem tamanho, né? Agora o segundo... Peraí, tem alguma coisa aqui que eu pulei. Não. Peraí, gente. Tá faltando um slide aqui. Eu posso falar. Vou falar o slide. Tá faltando. Tinha uma outra... O nono motivo a leitura de um livro é sempre pública. Mesmo que você esteja em casa, tem alguém que pode eventualmente ver. E quando você está lendo publicamente, as outras pessoas se afetam e pensam, eu não estou lendo. Ou eu poderia estar lendo. Então eu resolvi fazer um experimento rápido e eu resolvi ler professora Cintia Não, Na Boca Maldita, né, aqui no centro da cidade. Para quem não conhece,
é um dos lugares onde historicamente se realizaram os maiores atos políticos, como a demonstração para os direta já nos anos 80. Então, reconectar-se com essa história e ler como um ato político, eu acho que é algo que eu gostaria de enfatizar para o nosso programa, sabe? Quando a gente está propondo leituras aqui, não é para vocês decorarem, reconstruir o texto, aplicarem as ideias, mas principalmente para entender essas leituras, essas propostas de escrita de mundo como convite para vocês fazerem parte desse processo de transformação da realidade. Então a pergunta que eu jogo provocação para vocês é: que livro, mundo, vocês vão ler, pensar e escrever? E mais importante, com quem vocês querem fazer isso? Afinal de contas, uma dissertação de mestrado é um livro também, como o professor Geraldo mencionou na semana passada. E por outro lado, a prospecção no design prospectivo é sempre coletiva. Então a pergunta de com quem é tão relevante como o que você pretende fazer. Gente, eu vou botar esses slides depois com as referências, caso vocês tenham interesse em se aprofundar. Esse tema ele é tangente a essa disciplina, o pensamento visual, mas a gente tem uns exercícios aqui para a gente trabalhar e vocês aplicarem, desenvolverem e expandirem, questionarem nos seus diários gráficos. Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Então, vamos aos exercícios. Deixa eu parar a gravação aqui.